Quando ouvimos a palavra superdotação, normalmente pensamos em gênios, pessoas com QI altíssimo ou crianças que tiram nota máxima na escola sempre. Mas se eu te dissesse que existem milhares de adultos vivendo a vida inteira sem saber que possuem altas habilidades, pessoas que cresceram, tiveram desafios e sempre se sentindo diferentes, pessoas que tentaram se encaixar, que ouviram que eram intensas demais, sensíveis demais, questionadoras demais e que carregaram durante, muitas vezes, décadas, uma sensação difícil de explicar. Aquela que bate forte no coração como se fosse eu acho que tem alguma coisa diferente em mim. Hoje a gente vai conhecer melhor a história da Josane e entender como a descoberta de altas habilidades em conjunto com a superdotação mudou completamente a forma que ela passou a enxergar a sua própria vida. Josane, seja extremamente bem-vinda hoje aqui, tudo bem? Obrigada, tudo bem? É um prazer estar aqui com você neste bate-papo, nesse programa agradável. Sou muito grata por ter me convidado e eu espero que nossa conversa aqui seja esclarecedora e frutífera e traga, né, para muitas pessoas entendimento, autoconhecimento e esclarecimento sobre questões que muitas das vezes está ali, você sabe que tem alguma coisa, mas não entende o que que é. É verdade, muito bom. E vamos utilizar a internet para disseminar boas ideias e principalmente ideias verdadeiras, contundentes, concretas, vindas da sua experiência, que eu tenho certeza que vai poder ajudar muitas pessoas aqui com esse programa. Bem, vamos começar pelo seguinte: em que momento da sua vida você começou a sentir que enxergava o mundo de uma forma diferente? Você consegue me precisar? Olha, de verdade, já na infância eu já tinha essa sensação, né. As brincadeiras eram diferente, o ritmo totalmente diferente, então assim, eu já tinha noção de que espera aí, eu não penso igual, não caminho igual. Mas era um incômodo, mas não era uma informação que eu tinha. Era algo mais sensitivo, mais perceptivo, então eu diria que na infância, normalmente, a pessoa já percebe sim, alguma coisa diferente do grupo. Olha, o nosso objetivo aqui é fazer com que a sua experiência se torne um atalho para pessoas que estão vivendo o que você já vivenciou. Então a gente vai tentar ser profundo. Hã, Você consegue me dizer, me explicar, qual era esse sentimento que você tinha, essa sensação de tentar se encaixar? Ah, com certeza. Na pequena infância, na primeira infância ali, normalmente, né, as crianças seguem ali, as meninas vão brincar de boneca, os meninos vão brincar de futebol, então, começava nas brincadeiras, eu já não queriam participar. Então o fato de eu não estar querendo ali pertencer, não era as pessoas que não me queriam no grupo, eu que me enfadava, eu cansava, eu começava a olhar outras coisas, já ia, né, pensar em outros tipos de brincadeira. Normalmente eu gostava de criar uma brincadeira, inventar uma brincadeira nova. Então assim, então isso trazia dificuldade de trazer as pessoas para o meu mundo, porque é um mundo particular e extremamente criativo. Eh, então ali todos os dias brincar de boneca, todos os dias fazer as brincadeiras cotidianas e que são boas, são excelentes, mas para mim já era cansativo, ali eu já percebia que estava errado e que tinha alguma coisa ali que não estava encaixando. Entendi, entendi. E aí assim, eu queria saber o seguinte: você acredita que a sua família já percebia alguma coisa diferente em você? E eu vou além. Você chegou a esconder alguma parte, algum traço da sua personalidade para ser aceita? Na verdade isso é o que mais acontece, né, eu não diria só
né, para quem tem altas habilidades, quem tem superdotação, mas normalmente quem também tem autismo, TDAH e outra neurodivergência, é usado muito uma máscara social, né. Você, você se enquadra, se adapta ali, né, ao meio e usa uma máscara e deixa vários traços seus ali mais escondido, você mostra, às vezes, para uma pessoa de extrema confiança ou num núcleo fechado de família, mas você não mostra ali a sua excepcionalidade, por causa da sociedade, do meio que você está inserido. Hoje, assim, eu vejo que as escolas já estão, mais adepta, né, já colocam suportes a algumas neurodivergências. Se você vê o próprio, a legislação está mudando a respeito. Eu vi uma questão ali do governo federal, que eles estão, montando uma lei própria para os alunos que têm altas habilidades e superdotação. Então, assim, hoje a facilidade a informação, a internet, o acesso tem facilitado muito a vida, né, de quem tem uma dupla excepcionalidade. Entretanto, realmente, há 20, 30 anos atrás, era bem mais complicado. Sim, sim. Eu tenho um filho autista, que é o Noah, e eu sei como é que é difícil, né, não só a vida, mostrar a vida, treiná-lo para a vida com essa condição, como também externamente, como o ambiente é difícil, muitas vezes é agressivo para uma pessoa que tem um funcionamento cerebral completamente diferente do nosso, né. E pelo caráter do meu negócio de comunicação, eu converso com muitas pessoas que atendem, inclusive, diretamente, pessoas superdotadas, com altas habilidades, TDAH, autismo, e a gente percebe que está tudo evoluindo muito rápido, isso é muito bom. A informação está vindo muito rápida, porque eu acho que a necessidade está batendo, esmurrando a porta, né. Eu lembro quando o Noah estudava no Brasil, ele na sala dele, era uma sala pequena, tinham 12 crianças, das 12, 6 eram autistas. E era uma escola para pessoas que não tinham nenhuma neurodiversidade. Então você vê a quantidade realmente numérica, né, das pessoas que estão conseguindo um diagnóstico, então assim, é uma coisa urgente. Eh, Antes do seu diagnóstico, o que você acreditava ser uma pessoa superdotada? Normalmente, eu acho que até um paradigma ali que tem, as pessoas pensam que o superdotado é aquele gênio, né? Aquele gênio na matemática, alguém que você nunca vai ver ali no seu cotidiano um superdotado. Então, voltamos mais uma vez na falta de informação, na falta de conhecimento. O superdotado não necessariamente ele é um gênio, né, ele pode ter a superdotação e ele vinha ali, com uma série de questões, por exemplo, ele ser altamente questionador, né, ele ser altamente criativo, ele vem com uma sensibilidade acima da média, então ele vem com um conjunto de coisas que nem sempre é o gênio da matemática, o gênio da matemática também é um superdotado, mas é uma parte, uma linha da superdotação. Então, eh, hoje o que que eu percebo? Que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. De vez em quando, às vezes, eu sento, estou, né, em alguma festa, alguma, reunião familiar, e aí eu encontro uma ali, eu falo: "Olha, investiga". Ali você vê algum comportamento, vê algumas situações que você fala: "Olha, ali é uma superdotação, investiga". E muitas das vezes as pessoas olhavam e falavam: "Ah, tem TDAH". Inclusive, já me falaram isso no passado: "Ah, Josane, você deve ter TDAH". E aí eu, assim, como, né, alguém superdotada e com altas habilidades, de imediato eu já comecei a investigar, pesquisar, estudar, ler tudo a respeito. E aí eu lendo, estudando, me conhecendo, eu falava: "Gente, não combina, assim, não fecha a conta". Então, às vezes tirar, né, os estereótipos que nós mesmos colocamos no próximo e buscar informação, vai atrás, investiga, né. É muito importante aquela criança.
Eu digo na criança, porque é mais evidente na primeira infância, na segunda infância, porque quando nós somos adultos, nós já criamos várias máscaras sociais, nós já estamos bem mais adaptados ao meio, e a criança não, ela é espontânea, ela é vulnerável. Então, quando vê ali algumas questões ali na criança, como eu te falei, da alta criatividade, da alta sensibilidade, de às vezes não se encaixar no grupo, investigar, ir atrás disso. Ótimo, a gente vai falar em detalhes, sobre essas características que a gente tem que ficar atento, né, eu acho que a nossa audiência, pode se preparar para poder ter muita informação de valor. E se você ainda não curtiu esse episódio, curte, já se prepara para compartilhar agora no grupo da família, que com certeza tem alguém que você pode marcar lá o arroba e falar: "Ó, dá uma olhadinha nisso aqui que eu acho que vai te interessar bastante, porque vai ser incrível esse bate-papo". Bem, Josane, como é que surgiu a suspeita de AHSD? De verdade, eu não tinha essa suspeita. Eu pensei assim: "Olha, possivelmente eu vou ter ali ou um TDAH ou um autismo". Eu pensei numa série de coisas, mas eu não pensei na dupla excepcionalidade, que é altas habilidades com a superdotação. Então, para mim foi uma surpresa. E assim, como alguém altamente questionadora, eu duvidei. Aí eu fui atrás de outra neuropsicóloga, fiz uma nova avaliação, muito cansativo, deu o mesmo resultado. Fui atrás de outra. Então, no meu terceiro diagnóstico, porque até pelo meu perfil, eu sou bem conformada e eu gosto de ir muito a fundo, né? Eu não peguei a primeira como verdade absoluta, então na meu terceiro diagnóstico que ainda eu fico: "Gente, mas será que não tem mais? Será que" fica realmente essa questão, mas espera aí, o superdotado ele tinha que criar um foguete, né, essa é a ideia, da população geral, é isso, mas espera aí, eu não criei um foguete. Aí as pessoas falam: "Ah, Josane, mas você publicou 10 livros, você é presidente de uma instituição, você tem mais de 100 composições", mas a sensação de que não, é pouco, não é o suficiente, ela não termina, ela realmente incomoda. E, bem, após esses 3 diagnósticos e essa certeza do resultado, você lembra o que você sentiu naquele momento que você realmente não só do diagnóstico, mas que você parou sozinho e falou: é isso"? Eu senti muita tristeza, mas não por mim, pela incompreensão do outro. Eu senti, assim, que eu não fui observada, não fui reconhecida, eh, e eu não desejo isso para ninguém, né. Eu fui, às vezes taxada, né: "Nossa, ela é hiperativa", porque realmente eu sou acelerada mesmo. O meu ritmo de pensamento, de execução, eu entendo, às vezes eu até comento: "Olha, é difícil alguém para me acompanhar". Então assim, era hiperativa, ela é inquieta. Então assim, sempre questões ali que, realmente veio uma tristeza. Você julga que, eh, se você soubesse disso antes, a sua vida teria sido diferente? Com certeza. Com certeza, eu teria olhado menos para o outro e focado mais em mim. E às vezes eu teria desenvolvido mais coisas, porque às vezes eu gastei mais tempo e esforço tentando caber, do que desenvolvendo o que eu tinha para desenvolver. Claro, claro. Ao invés de crescer, você tentou se manter de um tamanho que fosse encaixável, né. Eh, eu queria que você pensasse agora em algum episódio da tua vida que era estranho, esquisito, que não fazia sentido, e depois do diagnóstico você pegou-se pensando: "Caramba, agora eu entendi". É. Nossa, foram tantas questões. Vou te falar na escola, né, que ali é um momento que nós estamos desenvolvendo e você está participando ali com um grupo. Vou te contar uma vez numa escola, Centro Integrado de Educação Moderna. Se o professor Paulo César estiver escutando, ele vai lembrar disso. Eu realmente
como eu disse, eu sempre fui bagunceira. A sala de aula ali, eu questionava demais, eu gostava de estudar a matéria antes do professor dar a matéria, para quando ele fosse dar a matéria, eu perguntasse para ele. Então e isso irritava, às vezes, os meus professores. Então, assim, teve um professor, o Paulo César, uma vez, assim, ele não conseguia dar aula, porque eu questionava, perguntava, a hora que ele respondia, daí eu perguntava, e aí passou a aula dele, os 50 minutos da aula, ele não deu a aula, ele só me respondeu. E aí, a hora que ele viu que a aula estava acabando, ele ficou tão irritado comigo que ele falou assim para mim na frente da aula, ele falou: "Monstra, você é uma monstra". Então, assim, mas todo mundo riu, foi uma brincadeira, então mas essa sensação de: "Espera aí, mas por que que não tem ninguém perguntando da matéria? Por que que a gente tem que sentar aqui e escutar e ir para casa?". Eu queria que fosse inverso a dinâmica, que eu estudasse em casa e chegasse lá, eu questionasse para aprender o que eu não aprendi sozinha. Teve uma outra vez, eu estudei no colégio dinâmica, na aula de química, estava conversando horrores, concordo, porque eu entediava. Eh, Como eu disse, eu sempre estudei antes do professor, então da matéria eu entediava, chegava lá, já era mais do mesmo, então eu vou brincar, vou conversar. Aí teve uma professora que me chamou lá na frente e falou: "Ó, Josane, você não vai fazer prova escrita, a sua prova é oral, você recita aqui agora a tabela periódica inteira". E aí eu recitei, eu falei a tabela periódica do começo ao fim. Então, assim, eram várias situações que aconteciam e que parecia, né: "Ah, a Josane é muito custosa". Eh, Só que não, era só perceber que realmente estava diferente mesmo, tinha alguma coisa ali. "Espera aí, como que ela chegou nisso? Como que ela alcançou isso?". Mas era uma questão de percepção, né, de informação, de análise, mas não, deixa a custosa ali que nós vamos colocar um castigo nela. E olhando para trás ainda, você vê alguma situação onde você teve que insistir para se adaptar, e você achava que isso era normal, mas que hoje você olhando para trás e fala: "Cara, eu estava insistindo em me adaptar e era somente uma questão de olhar aquela situação de uma outra forma". Então você, de repente, chegou à exaustão de manter um relacionamento, ou de se manter num local, ou de, manter uma ideia que te levou à exaustão? Sim, com certeza. Eu acho que a questão que mais, assim, eu chegava no meu limite de tentar manter um padrão, de tentar, seguir o que a sociedade faz, realmente é de relacionamento. Porque, assim, para mim, o relacionamento ele tem que ser uma parceria e uma, eh uma questão ali que os 2 crescem, né. E hoje eu vejo, assim, que o relacionamento ele encontrei um lugar estável e vamos permanecer aqui porque tá tudo tranquilo aqui. E essa tranquilidade, cheguei neste lugar, para mim, ele é muito difícil, porque eu sempre estou me remodelando, sempre estou aumentando, sempre estou construindo, sempre quero estudar mais, sempre quero viajar mais. Então, assim, essa questão de estar em constante movimento mesmo, que realmente eu tinha que parar e tentar afirmar ali num algo que para mim já tinha evoluído. Então, eu diria que uma das questões que mais pegou para mim foram relacionamentos. Você está falando, eu lembrei de um filme que conta a história, eu acho que o nome é exatamente esse, é We Work, eu não sei se você já viu. É o filme da ideia, né, da concepção e execução da ideia dos coworkings, né, dessa marca WeWork. E você falando, eu só tô lembrando do personagem principal, que a esposa chamava ele de Supernova, porque ele era assim, cara, uma coisa pra frente e vamos e vai e nunca para. E assim, também não deve ser fácil para quem Não, tenta não é. acompanhar, Não né, é. tem que pegar na cauda da estrela e vai que vai. E você falando me lembrou muito, esse filme, que é essa fome de fazer, de acontecer, de evoluir, de não ter uma chegada, né, não tem um lugar para chegar. Só tem uma próxima curva, um próximo monte para ser escalado. Bem, vamos começar a, invadir sua mente para a gente poder
compreender ela. A criatividade sempre teve aflorada de forma brutal? Sempre, sempre esteve aflorada, assim, e principalmente na escrita, né. A minhas altas habilidades, ela se manifesta na escrita, então sempre esteve. Eu tenho inclusive não trouxe, tá, mas eu poderia ter pego, mas eu tenho um um verso, eu fazia prezinho, vou achar, acho que tá até no meu Facebook lá. Fazia o pré e eu escrevi um verso e esse verso foi tão polêmico, porque na verdade, até hoje eu leio, eu explico ele, mas eu penso: "Gente, por que que eu escrevi isso?", né. Eh, mas, eh, eu comparava a minha mãe a um tubarão, então, é é estranho para uma criança, né, tá fazendo o prezinho, uma criança de 4 anos, 5 anos. Eu escrevi Mamãe Tubarão, só que era em relação ao amor. Ah, é o que era contraditório, né, que o amor dela tinha a força de um tubarão, então espera aí, né, como assim? Então sempre esteve ali sim. Eh, Desde criança, por exemplo, eu tenho 5 irmãs, e na nossa quando nós éramos bem novinha, todo mundo era apaixonado nas Barbies, mas aí eu fazia as roupas da minha Barbie, cortava os cabelos, então assim, aí de repente não tinha isso na época. Eu tinha lá uma Barbie que ela era empregada, eu tinha uma Barbie que era roqueira, eu tinha uma Barbie que era então assim, só que eu fazia manualmente ali, eu gostava de criar, o que que a minha Barbie ia ter, então eu personalizava as minhas Barbies. Muito legal. Tem uma questão de imaginação, né, você vê a correlação da força de um tubarão com a força de um sentimento. É uma coisa que precisa ter um nível intelectual, e uma sensibilidade aflorada diferente, né, não é algo que a gente, encontra comumente. Bem, quais as características, assim, que depois do diagnóstico você começou a valorizar mais? Não só suas, talvez nas pessoas também, mas que mudou depois do diagnóstico? Olha, eu não diria valorizar, mas respeitar, né. Eu tenho uma questão, assim, de que se tiver muito barulho me incomoda, luz muito forte, então assim, eu não me entendia e não percebia, né. Então agora é uma questão de respeito, quando eu vejo, né, que eu ou o meu próximo, eu vejo um incômodo ali com ou com o som, ou com a luz, ou, né, com o cheiro, ou simplesmente com o ambiente ali, então eu estou mais atenta e mais perceptiva a mim e ao meu próximo em relação a isso. Sim. Eu tenho certeza que para você descobrir, né, o diagnóstico não é o fim, mas foi um novo começo. Mas, para essas pessoas que ainda não chegaram nesse novo começo, vamos focar nelas agora, vamos falar de algumas características. Você já falou, poxa, uma sensibilidade com relação ao que sente, né, então a audição, a visão, em termos de barulho, talvez roupas, a questão da pele também te incomodava? Até hoje, até hoje. Engraçado assim engraçado que eu falo assim, porque todo mundo sabe, mas nós não sabíamos, é incrível isso. Mas eu vejo assim que as minhas irmãs falam: "Ah, essa roupa a Josane não usaria". Mas por que não? Porque ela não gosta de roupa, né, que, por exemplo, ela não gosta de roupa que aperta a cintura dela. Né, um exemplo. Então, assim, as pessoas já sabem que eu tenho várias coisas ali, não, a José não iria neste lugar. "Ah, mas por que não?" "Porque ela não gosta". Só que ninguém entendia isso, né, mas eu via que as pessoas já tinham esses movimentos. "Ah, nem chama que a José não vai, nem compra que a José não come, nem essa roupa ela não vai usar", mas realmente, tem você tem ali algumas e o que nós chamamos de personalidade, às vezes nem é a personalidade, sabia? Às vezes vem, né, da questão da neurodivergência mesmo. Sim, sim. Você disse que você, enfim, conversava com os colegas na escola e se comunicava, mas eu queria saber, hoje.
Por exemplo, vou te dar 2 situações hoje. Você tá andando na rua, vê uma pessoa que você gosta mesmo, você tá se encontrando e tal. Você tem vontade de falar com ela ou você prefere não falar, sabe? Eu prefiro não falar. É, E você gosta da pessoa, não é isso? super gosto. Eu prefiro não falar. Eu gosto muito, é verdade. Eu prefiro que não me ligue, mas assim, amo. Legal. Você falou de lugares, barulhentos com certeza não, não precisa nem perguntar. Ah, eu tenho uma boa. Se a pessoa que está nos assistindo e ela não gosta de, por exemplo, shopping. Eu acho shopping um bom exemplo, sabe por quê? Porque shopping tem muito estímulo. Estímulo É visual, verdade. estímulo olfativo, e pessoas, e barulho e tal. Shopping, como é que era ou é shopping pra você? Olha, eu tenho uma filha, ela ama shopping. Eu até falo pra ela: "Filha, você tá me treinando", porque assim, de verdade, eu pago pra não ir no shopping, não gosto de shopping. Prefiro É, qualquer coisa, menos um shopping. E aí, assim só tô dando exemplo bom, hein? Tô acertando só na é, moita. verdade. Muito muito bom, muito bom. Legal, legal. Eh E quando você se interessava por algo, como é que é o teu comportamento, assim, quando você se interessa por algo? Você falou já que você estuda e tal, como é que por exemplo, tem alguma coisa que hoje você está super interessada e está estudando? Pois é, eu tenho isso muito forte do hiperfoco, né. Então, às vezes já me perguntaram assim: "Josane, quanto tempo você demora para escrever um livro?". Tem um livro meu que eu escrevi em 3 meses. "Nossa, mas como que você escreveu um livro inteiro, esse livro em 3 meses?". Foi o hiperfoco que eu fiquei, eu ficava de dia, de tarde, de noite, de dia esquecia de comer, esquece de tudo e você fica fascinada ali naquele hiperfoco seu do momento. Pode ser um livro, pode ser música, pode ser, às vezes, assim, um esporte, de repente um assunto específico, você entra naquele assunto e fica com hiperfoco nele. Eh, Atualmente eu estou realmente no hiperfoco de criar uma mentoria, criar alguma coisa para passar para as pessoas. Então, eu tenho estudado, tenho pesquisado várias plataformas, tenho ido atrás. Então, assim, eu estou no momento, tá? No momento, com este hiperfoco. Muito bom, muito bom. É, bem, acho que a gente abordou várias características que hoje você, pelo conhecimento que tem pós-diagnóstico, sabe que correspondem a uma pessoa com sua condição. Mas que conselho você daria para quem, assim, nunca se encaixou, para alguém que sempre se sentiu diferente, mas nunca teve uma explicação do que sentia? Olha, autoconhecimento não tem preço. Se você eu sou cristã e se você vê na própria Bíblia, Deus a palavra está escrito: "O meu povo padece por falta de conhecimento". Então a falta de conhecimento te leva a esse lugar de você estar padecendo na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Então, assim, busca, vai atrás, investiga, pesquisa, pergunta, e a partir do momento em que você chega neste lugar, que você é um lugar de calma, de conforto, você fala: "Poxa, agora eu entendi". Isso é tão gostoso, tão satisfatório, e ajuda não só você, ajuda o seu par, ajuda quem está ao redor. Então, assim, autoconhecimento. Ótimo, ótimo. E na sua opinião, que ferramentas, que passo a passo a pessoa que busca autoconhecimento deveria aplicar? Como? Como? Se eu decidir agora, eu quero me conhecer melhor, eu quero entender qual é o meu potencial e desenvolvê-lo ao máximo, o que que você indicaria para a pessoa fazer? Qual o primeiro passo que ela deveria fazer essa semana? Uhum. Eu vou falar por experiência o caminho que eu passei. Eu sou formada, assim, na verdade, eu nunca fui atrás do profissional e que foi um erro, tá. Eu pensava: "Eu vou formar naquela". Eh, eu fui atrás, eu nunca fui atrás de um coach, eu formei como coach. Depois eu nunca fui atrás para descobrir qual o meu eneatipo, eu formei em eneagrama da personalidade. Aí depois eu formei em programação neurolinguística. Então, assim, eu buscava tão aprofundado que eu virava expert naquela área. Entretanto, o último local que eu passei, que eu fiz, igual eu te falei, fiz constelação, fiz tantas, tantas, tantas terapias,
fiz imersões, acho que eu fiz umas 4 imersões, só que aí, assim, quando chegou o momento que eu falei assim: "Não, eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica". E então eu fui a um profissional e fiz a minha primeira avaliação neuropsicológica. Como eu disse, é cansativo, é muitas sessões, é vários testes, mas vale a pena. Vale a pena quando você consegue se ver através daquilo que você não está, através de testes, de exercício, aquilo que está além do seu consciente, que está no seu inconsciente. Porque é uma das coisas mais difíceis que eu acho é a pessoa se ver, se enxergar. Então, faça uma avaliação neuropsicológica. Muito bom, muito bom. Achei incrível o seu conselho. Bem, a gente está encaminhando para o final, mas agora eu quero fazer algumas perguntas. São 7 perguntas ping-pong. Então eu vou te perguntar e você vai falar a primeira coisa que vem em sua cabeça. Vamos lá? Vamos. Isso aí. Bem, qual a maior mentira que você acreditou sobre você mesma durante esses anos que agora você sabe que é verdade? Que eu era difícil. Porque você perguntar demais, você não aceitar qualquer opinião, qualquer informação, você ir atrás, você falar: "Não, mas e isso, e aquilo, e aquilo? Ah, mas você é difícil". Não, não sou difícil. Imagina que a sua vida antes do diagnóstico era uma mochila. O que É. que você deixou de carregar depois do diagnóstico? A opinião do outro. É, não estou falando que eu sou super adepta a ouvir tudo, mas eu não carrego mais como verdade absoluta. Na sua jornada, se eu pedisse para você lembrar de um momento que você chorou, que momento era esse? Um momento que eu chorei, eu acho de ser incompreendida. Você, né, tá falando, querendo repassar uma coisa e o outro entender outra. Então a incompreensão. O que você achava que era um problema ou um defeito e hoje você tem a certeza absoluta que é uma habilidade? Rapidez, ser agitada, ir atrás, levantar, né, meu nome é pronto. Eu acho que antes era, eu diria assim, a palavra que eu mais escutei, até antes do meu diagnóstico, até o dia do meu diagnóstico foi: "Para". As pessoas falavam: "Para, Josane, para, quieta". Então hoje eu vejo que era a minha maior virtude. A gente está encaminhando para o final, mas eu quero muito que você deixe uma mensagem marcante. Então imagina que todas as pessoas do mundo que têm dúvidas, ou seja, acham que tem alguma coisa, que se sentem diferentes, que se sentem deslocadas e não sabem o porquê, estão no Instagram agora e vão ver um post seu. O Instagram vai distribuir para todas essas pessoas, só essas pessoas que vão ver essa sua mensagem. Que mensagem seria essa? Você já parou para pensar que não é você que está errada? Você já parou para pensar que aquilo que é o lugar que mais te entristece, que mais te aperta, é o lugar da sua glória, é o lugar que vai te colocar em cima, que vai te colocar em pé? Nossa, muito bom, muito bom. Eu acho que talvez o ponto mais importante da nossa conversa seja perceber que autoconhecimento não é luxo. Às vezes, compreender quem a gente muda completamente a forma como a gente enxerga o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro e os nossos relacionamentos. Então, a descoberta não muda quem você é, mas muda a forma como você entende a sua história. E talvez existam muitas pessoas aqui assistindo a esse episódio que estejam começando exatamente nessa jornada que você trilhou, Josane. Então, parabéns por você ter vindo aqui. Foi um prazer te receber e você se comunicar, contribuir, compartilhar com as pessoas a sua extrema eh, de extrema valia a sua experiência de extrema valia, porque com certeza, ah, quando a gente não sabe o que nos afeta, o nosso sofrimento é muito profundo. Quando a gente não sabe a origem do que a gente sente.
Então foi uma conversa, assim, muito necessária. Muito obrigado. E se você que está assistindo a gente eh, viu muito sentido nisso aqui, com certeza você consegue conhecer alguém que também vai ver. Então, pessoas que se sentem compreendidas, deslocadas, você tem uma obrigatoriedade moral de compartilhar com essa pessoa esse episódio aqui. Deixe suas dúvidas nos comentários, curte, se inscreva no canal. E eu quero muito que você, Josane, coloque, agora que você está começando, né, na internet a compartilhar, queria que você se colocasse à disposição, falasse o teu arroba do teu Instagram, vai estar aqui embaixo também, mas eu quero que as pessoas te sigam. Pessoal, então olha, é @Josane Gonzaga com H no final. Lá no meu Instagram você vai ver um pouco da minha história, tem 10 livros publicados, mais de 100 composições. E ali eu trago também algumas questões informativas sobre quem tem a HSD, que é altas habilidades, e a superdotação. Bom, foi ótimo te receber aqui, foi um prazer, Josane. Obrigada, eu que agradeço. Fiquei Tá muito ótimo. grata e até mais. Até mais. Tchau, fica com Deus. Tchau.